Vai passar a motinha. Ó, a moto passando. E um carro também. Olá pessoal, aqui é o Heavy, ou o Mud Doctor, e vocês sejam muito bem-vindos a esse canal, onde a gente vai estar tratando um pouquinho de Arknights, a gente vai estar lendo alguns arquivos de operadores para vocês saberem um pouco mais dessa história e mais desses personagens. Eu tô aqui, gravando esse momento aqui ao vivo na Twitch, em twitch.tv/heavy777, eu tô acompanhado desse chat maravilhoso, e você pode nos acompanhar por lá, caso queira, é só entrar no link da descrição. Por hoje a gente vai estar lendo, para começar esta série aqui, começando pela Mudrock, como disse a Cloud, a primeira boss que ficou do nosso lado nesse momento. E a gente começa o arquivo de operador pelo contrato de recrutamento. Muitas pessoas se surpreendem com a verdadeira aparência dela, e conosco não foi diferente. Mudrock, mercenária sarcás, uma velha amiga do solo fértil e das rochas. Em seu token foi inscrito uma minúscula escultura de pedra. Parece que ela está te olhando de forma curiosa, usado para aumentar o potencial da mesa. Em seu arquivo básico, a gente tem codinome Mudrock, gênero feminino, experiência de combate 4 anos, e eu achava que era maior. O local de nascimento Casdel, data de nascimento 21 de setembro, raça Sarkaz, altura tem 1,63 m, o que para mim é chocante. Estado da infecção, cristais de origem espalhados por toda a superfície do corpo, infecção contaminada ou infecção confirmada por exame médico. Exame físico, força física excelente, mobilidade normal, resistência física excelente, perspicácia tática padrão, habilidade de combate padrão, assimilação de artes originum excelente. Em seu perfil consta mercenária Sarkaz Mudrock, que anteriormente fazia parte do movimento Reunion, liderou seu time para longe de Ursus após desentendimentos com a organização. Ela não teve nenhum envolvimento com a Reunion durante os incidentes em Chernobyl e Lungmen. Procurando por um local seguro para se estabelecer, Mudrock levou seu time em direção a Leitânia. Depois de acolher um grande número de infectados leitanianos, Mudrock se tornou uma líder muito respeitada, e seu time veio a ser conhecido como Esquadrão Mudrock. Apesar de várias tentativas dela para evitar conflitos com outras forças, ainda assim ela foi arrastada para disputas constantes. Portanto, para evitar qualquer outro sacrifício sem sentido, Mudrock escolheu seguir para Casdel. Ela entrou em contato com o operador de elite Logos dentro das fronteiras de Casdel e partiu com ele para Rhodes Island. Em suas análises clínicas contam, testes de imagem revelaram que os contornos dos órgãos internos estão indistintíveis por causa de suas sombras anormais. Partículas de origem foram encontradas na sua circulação sanguínea, confirmando sua infecção pela oripatia. A simulação de célula origem está em 12%. A operadora Mudrock apresenta claramente cristais de origem visíveis em lugares de seu corpo. Densidade do cristal de origem no sangue 0,31 unidade por litro. Como uma ex-mercenária Sarkaz, nós não podemos ser otimistas em relação à infecção da Mudrock. Ela precisa de monitoramento e exames regulares. Isso é basicamente a ficha técnica. E agora a gente começa a conhecer um pouco mais através dos arquivos, que contam um pouco mais sobre essa boss. Em seu primeiro arquivo diz: a fim de manter sua enorme armadura de pé, Mudrock usa Originum Arts entre materiais de amortecimento com preenchimento. Alguém poderia perguntar se sua forma envolve realmente... Alguém poderia perguntar se sua forma enorme realmente intimida o inimigo, mas na verdade, isso já fez muitos julgarem errado o corpo e força dela. Essa sua transformação de artes é realmente armada até os dentes, e sua viseira faz sua voz parecer pesada, porém diminuída. Até o momento em que ela tirou seu traje, nenhum dos nossos operadores dos recursos humanos podiam determinar o gênero dela precisamente. Segundamente, exceto seus amigos Sarkaz de longa data, o espanto no rosto de cada membro do Esquadrão Mudrock no local do exame dizia tudo. Nem mesmo eles sabiam da verdadeira forma de sua líder. Mas eu acho que isso explica a misteriosa mulher Sarkaz aparecendo de tempos em tempos no nosso time. Eu sempre achei que eu tava sonhando. Diz um caster leitaniano do Esquadrão Mudrock. Em seu segundo arquivo, diz:
A Original Arts da Mudrock manipula a rocha e o solo. Além disso, ela tem o dom natural, tendo compreendido várias formas de artes clássicas e características leitanianas, como também uma feitiçaria ancestral ligada à linhagem sanguínea de Sarkaz. Essa feitiçaria permite sua consciência intervir a força nos elementos de criação, permitindo que uma rocha irracional e o solo se transformem em seus próprios 4 membros estendidos. Motinha. Por exemplo, é como a diferença entre segurar uma espada com suas mãos e suas próprias mãos se tornarem numa espada. Em outras palavras, do ponto de vista da eficiência de combate, não há muita diferença. Essas Original Arts especiais provam que o sangue Sarkaz da Mudrock ainda é puro, mas não são tão efetivos para fortalecer as capacidades de combate de suas criações. Entretanto, isso é só em relação às artes que Mudrock demonstra atualmente. Considerando o crescimento futuro dela, como também um talento nato demonstrando no uso do sistema de artes leitanianas que ela aprendeu sozinha, talvez esses métodos ancestrais transmitidos pelo sangue possam se tornar uma carta na manga decisiva para ela. Também é importante notar que a Mudrock irá mencionar ocasionalmente as criações de sua Original Arts como amigos, tanto o Colosso quanto os montinhos de solo. Podemos ter certeza de que Mudrock não dá essa nominação puramente por sua própria individualidade ou interesse pessoal. Talvez a Original Arts especial da Mudrock faça ela olhar para essas criações erguidas com emoção, semelhante a uma ferramenta útil que foi usada por décadas. Ou talvez o uso prolongado de sua feitiçaria deu a ela uma afinidade curiosa com a rocha e com o solo. Nós pedimos a todos os operadores que, se caso encontrem a Mudrock sozinha em seu quarto fazendo um lindo sorriso num pequeno boneco de barro que você nunca viu antes, por favor, não se surpreendam. No fim, o relacionamento dela com o solo provavelmente é muito maior que o relacionamento com a maioria das pessoas próximas dela. Em seu terceiro arquivo, diz: os infectados dentro do grupo da Mudrock não tiveram uma vida fácil. Mudrock foi apenas obrigada a Vemos que ela foi apenas obrigada a contatar a Rhode Island para que eles pudessem receber tratamentos normais. Mudrock foi bem clara que ela se recusa a seguir as inclinações de outros poderes. Entretanto, após passar por conversas iniciais com a Rhode Island, Mudrock se dispôs a trabalhar conosco em troca do seu grupo poder receber tratamento médico. Isso que é uma líder, bicho. Isso daqui é uma das coisas que me fazem ela ser a minha personagem favorita de Arknights. Considerando que a Rhode Island tem antecedentes de conversas tensas com o mercenário Sarkaz, o Departamento de Recursos Humanos planejou conversar o acordo com ela mais detalhadamente. Mas, para não atrasar o tratamento dos infectados, Mudrock decidiu firmemente desistir de sua posição e se juntar a Rhode Island como uma força cooperativa. Mesmo se ela não tivesse feito isso, nós ainda teríamos ajudado o povo dela, embora sua atitude persistente seja realmente algo raro de se ver no mercenário Sarkaz. Isso nos deu uma visão do porquê Mudrock foi tão bem recebida pelos infectados de Leitânia. Falando nisso, enquanto a Mudrock estava decidindo se ia ou não se tornar uma operadora de Rhode Island, ela acabou se encontrando com a Granny por coincidência, que estava de férias na Rhodes. Granny compartilhou uma história com Mudrock sobre os caçadores de recompensas, tesouros e mal-entendidos, na qual depois Mudrock pareceu ter dado uma rara demonstração de felicidade visível. As operadoras Folinic e Suzerain ajudaram ainda mais a persuadi-la a ficar na Rhode Island no final das contas. Isso é uma coisa que dá pra, montar em algum momento pra gente conversar, chat, e também o pessoal do YouTube, sobre um pouco mais as histórias, né, mas isso é algo que até mesmo eu não lembrava antes de meio que estudar, né, a história de Arknights, que ela apareceu no evento da Granny, lá dos primeiros eventos que teve no Arknights. Inclusive, isso é muito interessante. Em seu quarto arquivo diz o seguinte: o Esquadrão Mudrock esteve muito longe da felicidade com aquilo que eles passaram em Leitânia. Como resultado de sua rebelião contra os defensores da violência na Reunion, Mudrock não teve absolutamente nenhum envolvimento com a Reunion no período de terror que atingiu Ursus. Pelo contrário, ela liderou os Sarkaz que pensavam como ela para Leitânia muito antes.
esperando que numa nação de alto desenvolvimento da origem Wars, a próspera, mas podre por dentro, eles poderiam encontrar algum lugar para se esconder. Mudrock sabia bem que as cidades e os pináculos de Leitânia não iriam aceitar facilmente os sangrentos mercenários Sarkaz. Portanto, eles optaram por vagar entre as cidades remotas, atraindo cada vez mais infectados de Leitânia durante esse tempo. A benevolência dela, algo raro entre os mercenários, deu a ela bastante seguidores. Antes que ela percebesse, a reputação do Esquadrão Mudrock se espalhou por entre os infectados, embora ela muitas vezes se afaste timidamente quando o assunto vem à tona. Parece que ela não gosta de falar sobre seu momento de gloriosa popularidade. Porém, todas as coisas chegam ao fim. O desejo vingativo do movimento Reunion nunca foi contido no nível racional. Embora Leitânia, como um todo, tinha um tratamento mais leve com os infectados, esses conflitos naturalmente se espalharam por todas as áreas devido a outros motivos. Após resistir a uma calamidade liderada por uma sequência de protestos descontrolados, desanimada, Mudrock decidiu retornar para Casdell, esperando estabelecer um abrigo para seu povo lá. Entretanto, esse plano também foi interrompido novamente por forças externas que ela não podia desafiar. Quando o operador de elite Logos se deparou com o Esquadrão Mudrock em Casdell, não havia quase nenhum guerreiro Sarkaz sobrando ao lado dela, e as mentes, espíritos e os corpos infectados de Leitânia, que agora superavam em números os membros originais, estavam à beira de um colapso. Não há uma clareza sobre o que aconteceu com o Esquadrão Mudrock entre sair de Leitânia e pegar uma motinha, e chegar na Rhodes Island. Nem porque Mudrock decidiu agir diferente no último minuto. Porém, sem dúvidas, eles sofreram perdas desastrosas de alguma força leitaniana que os perseguiam ao saírem de Leitânia. Após confirmar que o oponente tinha intenção clara de massacrar até o último infectado, Logos optou por ajudá-los. Há também um registro de promoção, quando a gente evolui. Mudrock perguntou uma vez para Folinic: o que aconteceu em Olomond? De acordo com os arquivos da operação, Olomond é uma cidade móvel ao norte de Leitânia, a qual foi uma vez levada à beira da ruína por uma catástrofe em questão de dias. A operadora da Rhode Island, Atrum, perdeu sua vida nesse incidente, e um time de operadores enviados para investigar o incidente entraram em conflito com o Esquadrão Mudrock. Entretanto, quando perguntada se Mudrock cometeu uma conduta imperdoável, Folinic hesitou por um momento antes de negar tal fato. Em relação a consequências, isso se refere ao que aconteceu depois da batalha decisiva de Mudrock. Essa expressão está de acordo com a situação daquele momento e pode ser vista como um esforço proposital por parte dela contra os operadores da Rhode Island. A derrota dela e o afastamento subsequente de Olomond. Os incêndios repentinos e as rebeliões deram aos oficiais de Olomond razão para chamar de volta a guarda policial dos nobres. Com a ajuda da guarda policial, as cidades atingidas conseguiram estabelecer uma passagem sobre a Grande Fenda. Mensageiros e grupos de suprimentos chegaram logo após Olomond. Depois do tormento, Olomond estava em estado crítico, não só por causa das perdas durante conflitos e rebeliões, quando 1/5 da população de Olomond traiu Leitânia. Essa sombra foi enterrada profundamente nos corações dos cidadãos, e até mesmo despertou qualquer consciência que ainda restava nos corações dos nobres. Os problemas que eles encaravam eram muito complexos. De acordo com as cartas enviadas por mensageiros responsáveis e pelo segmento das investigações, a avaliação profissional da guarda policial, podemos confirmar que o principal instigador do incidente de Olomond, Biederman, faleceu no meio das rebeliões. O prefeito local foi custodiado devido ao seu caso de série de oripatia, e se ele ainda está vivo ou morto, ele ainda permanece, na verdade, desconhecido. Logo depois, os nobres abstiveram de autonomia de Olomond, decidindo incorporar áreas intactas de Olomond como as cidades vizinhas na próxima primavera. Julgando pelas experiências descritas pela Mudrock, e o que o Esquadrão Mudrock e outros infectados leitanianos viram em Olomond foi só a ponta do iceberg.
Dá para imaginar por que os infectados litanianos dentro do Esquadrão Murdoch estavam tão desanimados. Não podemos evitar de reconhecer que a obediência dentro das prisões gigantes dos infectados e desistir da liberdade pode ser a única forma de sobreviver em Leitânia. Cara, eu acho muito triste sobre o sarcaço nesse mundo, porque dá pra ver muito bem, muito forte, né, sobre os infectados e sobre o sarcaço. Murdoch também tem um arquivo confidencial que diz: na primeira noite que os nobres locais chegaram para investigar o Olmond, houve uma tentativa de assassinato. Após ter falhado, o suspeito fugiu para próxima das montanhas Winterwisp, onde ele cometeu suicídio ao morder sua língua. Ele foi identificado como o filho único do prefeito local, Thorvald, que acreditava-se ter morrido nos incêndios. Um guarda policial encontrou uma carta junto ao corpo. Eu mudei de ideia. Eu vou morrer de seu lugar. Mas existe uma coisa que você tem que fazer por mim. Se você reconhecer ele, elimine-o. Por causa dessa carta e da insígnia do mensageiro da catástrofe que o suspeito carregava, nós podemos confirmar que o suspeito era um cúmplice de Biederman. O nobre não dificultou para Severin Hawthorne, que já estava com sua vida em grave perigo, mas era óbvio que ele não tinha mais boa vontade, sobrando, e então desistiu. Sair de Walmond. Faltou só uma vez. Considerando que vários outros operadores estão envolvidos neste assunto, apenas um pequeno número de funcionários autorizados e o Doctor tem permissão para ver este documento. E esse foi o arquivo do Murdoch. Eu espero que tenham curtido, chat. Eu acho muito interessante e esse é um dos pontos que mais me cativam e é o porquê que é um dos meus operadores favoritos, assim, desse jogo em específico, né? Eu espero que tenham curtido. Eu peço perdão do nervosismo. Quando a gente começa com uma coisa nova, a gente dá umas engasgadas no falar. Digam nos comentários o que vocês acham, né, o que vocês pensam sobre tudo isso, né, com o que vocês acharam, o que vocês imaginavam se tem isso, se conheceram a lore da Murdoch nesse momento ou não, entre outros também. É sempre bom, deixem um joinha. Lembrem-se de comentar se vocês gostariam, né, quem vocês gostariam que fosse o próximo arquivo que a gente lesse junto, né, e a gente conhecesse mais e mais sobre esse universo. Deixem nos comentários. É isso, tá bom? Até a próxima e se cuidem.